Então, ótimo, vamos começar agora a segunda sessão da manhã, desse que é o último dia do nosso colóquio. E a mesa ela está intitulada Consciousness, Empathy and the Second Person, né? Consciência e empatia, a segunda pessoa. Eu vou... Vocês me desculpem, mas o que eu imprimi aqui, eu esqueci de... Deixa eu só olhar aqui. Eu esqueci de... Então, vou pedir para que vocês me falem o título das apresentações. Eu esqueci de abrir aqui o site com os títulos das apresentações, mas, enfim, os dois palestrantes agora dessa mesa serão o Jonas Coelho, professor da Unesp de Bauru, e o Daniel De Luca, professor da FAGE aqui em Minas Gerais, que são velhos conhecidos aí do GT de Filosofia da Mente. E o Jonas, ele vai começar com a apresentação intitulada, por favor, Jonas, que eu não abri aqui o Eu vou título. já vou abrir o título, eu já falo sobre o problema do livre-arbítrio em Benjamin Libet. Grosso modo é Ah, isso, tá? ótimo. E o Daniel, o título da apresentação sua, Daniel, que eu esqueci? É sobre o efeito de outra raça no reconhecimento facial. Ah, sim. O efeito de outra raça no reconhecimento facial. Eu lembro mesmo. Então, como vocês veem, os temas são extremamente interessantes. Eu vou passar, então, a palavra para o Jonas. Vou pedir... Essa mesa ela está um pouco mais curta, porque são só duas pessoas, normalmente são três. Isso não significa que vocês ganharam bônus assim muito extras, mas digamos que a tolerância ficou mais flexível. Então, né, é 20 minutos a apresentação, mas digamos que vocês têm uma tolerância aí de 5, chegando a quase meia hora, quando provavelmente será a hora que eu interromperei vocês, se vocês chegarem a tanto. Mas então pensa algo em termos de 20, 30 minutos, tá ok? Por favor, Jonas. Tá ótimo, gente. Obrigado. Bom dia para vocês. Obrigado aí por esse trabalho imenso nesses períodos difíceis da organização, André, Marco Aurélio e toda a equipe. Então, é um prazer para mim estar aqui com vocês e poder compartilhar algumas ideias. Tem algumas dúvidas se a minha apresentação ela encaixa bem no título do painel, mas, de todo modo, é uma oportunidade de nós trocarmos algumas ideias. Eu não tenho muito hábito de trabalhar com o Zoom, eu vou compartilhar a tela aí, vamos ver se vai dar certo com vocês. Deixa eu ver aqui. Estão vendo aí? Sim. Parece? Opa, que bom, fico feliz. Estava preocupado com isso. Só passa para lá e É. para cá, porque às vezes as pessoas têm problema. Tá ótimo. Tá, então, olha, meus slides estão em inglês, mas eu vou fazer a apresentação em português, tá? O título aí é O Cérebro como Agente, a Mente Consciente como Guia de Ação, os experimentos no estilo tipo Libet e o problema do livre-arbítrio. O que eu vou falar aqui é um pouco parte de um texto que foi publicado esse ano, né, na revista de filosofia da Unicinos, onde eu acrescento, né, a essa questão, eu falo um pouco sobre as condições necessárias para o livre-arbítrio, mas hoje eu não vou falar sobre isso porque nós não teremos tempo, tá? Então, primeiro, eu gostaria de delinear um pouco qual é o problema, né, qual é a questão, que é a ideia basicamente o seguinte, que frequentemente os seres humanos, eles acreditam que têm o livre-arbítrio, principalmente porque quando eles se sentem que estão no controle, né, das suas intenções, das suas escolhas, das suas decisões conscientes, em especial naquelas situações em que eles não se sentem coagidos ou sob o efeito de uma compulsão ou de um automatismo. Aqui, para fins dessa exposição, com intenção eu quero dizer aquilo que o agente consciente se propõe a fazer. Com escolha é uma escolha entre várias possibilidades, alternativas, e a decisão é o momento da escolha. O momento da ação, efetivamente. Eu coloquei assim por causa dos experimentos no estilo do Libet. E a vontade, claro, a ideia de que tem a ver com, né, com livre-arbítrio e liberdade da vontade. Então, o que está em questão é se as nossas intenções, escolhas, decisões voluntárias, elas são efetivamente livres. Bom, essa crença, né, que nós
somos livres quando nós não estamos sob coação, ela está usualmente associada a uma visão dualista da mente, da relação entre a mente consciente e o cérebro, segundo a qual o sujeito que percebe o sujeito se percebe a si mesmo como um sujeito consciente e não como um cérebro. Então, ele acredita que ele é alguma coisa distinta do cérebro e irredutível ao cérebro. Bom, ainda continuando o problema, vamos assumir o seguinte, né, que a partir da análise da atividade cerebral, usando tecnologias de monitoramento do cérebro, algumas delas cito aí, que seria possível predizer a intenção, a escolha e a decisão de uma pessoa, né? O que aparece naqueles experimentos do Libet e os outros mais contemporâneos, mais recentes, tipo Libet, que é possível, a partir da observação do cérebro, monitorando a atividade do cérebro, prever as intenções, escolhas, decisões. Então, ou seja, a partir do monitoramento do cérebro de um sujeito A, por exemplo, um experimentador B sabe, de antemão, não apenas quando o A vai decidir mover um de seus dedos, mas, né, pressionar uma tecla, por exemplo, é possível prever quando ele vai pressionar a tecla, mas mais ainda, que é possível prever se ele vai, por exemplo, usar o dedo esquerdo ou o dedo direito, da mão direita, para pressionar uma tecla, por exemplo. Ora, se isso for possível, coloca-se a seguinte questão. O sujeito A, ele age como livre-arbítrio? Se for possível, monitorando a atividade do cérebro, prever em que momento ele vai pressionar uma tecla e qual tecla ele vai pressionar, qual dedo ele vai usar para pressionar a tecla. É possível dizer que o sujeito A ele agiu com livre-arbítrio? Bom, segundo nesses experimentos do tipo Libet, têm sido utilizados para criticar essa concepção dualista do livre-arbítrio, na medida em que, segundo muitas interpretações, eles demonstrariam que é o cérebro do agente, né, que é o cérebro do sujeito consciente, e não o sujeito consciente que controla as suas intenções, as suas decisões e escolhas. Então, de acordo com esse criticismo, o sujeito consciente seria incapaz de controlar, né, os eventos cerebrais precedentes que precedem as suas decisões conscientes, causadas por aqueles eventos cerebrais. Então, é como se o sujeito consciente fosse uma espécie de marionete do seu cérebro. Então, não haveria livre-arbítrio. Bom, vamos assumir o seguinte, né? Vamos assumir o seguinte pressuposto. Primeiro, que os experimentos nesse estilo Libet são consistentes com a visão de que os acontecimentos cerebrais causam os eventos mentais. Causação ascendente. Na medida em que eles mostram que os eventos cerebrais, particularmente, precedem temporalmente as intenções, decisões e escolhas conscientes. Vamos assumir isso, né? Que eles são consistentes com essa visão. Vamos assumir também que esses experimentos são consistentes com a visão de que os eventos mentais conscientes causam acontecimentos cerebrais, a causação descendente. Na medida em que eles mostrariam que o sujeito consciente, as intenções, decisões e escolhas do sujeito consciente, elas precedem temporalmente, né, os acontecimentos cerebrais que são responsáveis pela ação voluntária. Vamos admitir isso. Então, a questão seria o seguinte, basicamente. Se um cérebro, um acontecimento cerebral inconsciente, X, por exemplo, precede temporalmente uma intenção, uma decisão, uma escolha Y,
Então, você tem um acontecimento cerebral que precede temporalmente uma escolha, uma intenção consciente, Y. E essa escolha precede temporalmente um evento cerebral, Z, que causa o movimento voluntário, tá? Por exemplo, com o dedo esquerdo apertar uma tecla. Qual seria a causa de Z? Ou seja, desse evento cerebral que precede o apertar a tecla? Seria X, ou seja, o acontecimento cerebral responsável pelo evento, pelas intenções, desejos e escolhas. Seria Y, as intenções, desejos e escolhas, ou seriam os dois, né? X e Y, ou seja, o acontecimento cerebral junto com as intenções, escolhas e decisões conscientes. Bom, primeira resposta, ela é uma resposta, digamos assim, de caráter epifenomenista, que seria o seguinte: X causa Z, né? Um evento cerebral que causa as intenções e escolhas causaria o outro evento cerebral que precede apertar a tecla. Então, X causa Z, isso é, o evento X, cerebral X, que causa as intenções, escolhas e decisões Y, também causaria o evento Z, que precede o movimento do dedo. Isso significa que as intenções, decisões e escolhas seriam epifenômenos do cérebro. Isso seria portanto, não teriam efetivamente nenhum poder causal, né? Essa resposta é baseada em duas hipóteses. Primeiro, que o primeiro evento cerebral X é suficiente para explicar o outro evento cerebral Z, né? Que o Y não é necessário para explicar Z, ou seja, o evento, a intenção, escolha, decisão consciente não são necessárias. E que a explicação baseada nos eventos conscientes elas seriam ininteligíveis, né? Eventos conscientes não se ajustariam, não caberiam numa sequência de eventos físicos. Bom, as críticas são que isso contradiz a nossa experiência subjetiva de sermos seres conscientes como autores de nossas ações, né? Nós experienciamos em primeira pessoa de que nós somos os agentes, enquanto seres conscientes somos os agentes. Somos nós que temos nossas intenções, escolhas. E, claro que isso mina um pouco as práticas explicativas cotidianas, né? Nós atribuímos e explicamos o comportamento das pessoas, justamente atribuindo esses comportamentos a crenças, intenções, desejos, etc. Bom, uma segunda resposta seria uma resposta dualista. Eu estou chamando de dualismo 1. Seria Y causa Z, isso é, a intenção, decisão e escolha consciente Y, que é causada pelo evento cerebral X, causaria, por ela própria, em si mesma, o evento cerebral Z, que é aquele evento que precede o movimento, né, de apertar a tecla, corporal de apertar a tecla. Bom, as críticas a esse tipo de dualismo são bastante conhecidas, né, que os eventos conscientes não seriam necessários para explicar os eventos físicos, eles não caberiam numa sequência de eventos físicos, né? Não teriam lugar, saberia como algo que seria de ordem puramente consciente, não física, poderia causar acontecimento físico, e os eventos conscientes não teriam papel, não teriam poder causal por si, por eles mesmos, sem o cérebro, na medida em que eles são propriedades do cérebro e não são propriedades de uma substância cartesiana. Então, como é que eles poderiam, sendo uma propriedade do cérebro, ter um poder causal por eles mesmos? Então, seria um problema com esse tipo de resposta dualista tradicional. Bom, aí eu tenho trabalhado com a seguinte ideia, tentando explorar um pouco uma outra via dualista. É uma via dualista também, mas que tenta dar uma resposta para esse problema. Partindo da ideia de que X e Y, ou seja, juntos, o acontecimento cerebral junto com o evento mental, as intenções, decisões, escolhas conscientes, nesse caso, juntas, ou seja, o acontecimento X e as intenções,
conscientes, intenções, decisões, escolhas conscientes, causariam um acontecimento cerebral. Mas como? Né? Porque o grande problema é esse. Né? Como é que operariam juntos? Né? Bom, para explicar como é que x e y juntos causam z, eu tenho proposto que y seja considerado, seja visto como uma propriedade de x, quer dizer, então os eventos, as intenções, as decisões, as escolhas, como propriedades de acontecimentos cerebrais, em função das quais, graças às quais, o cérebro tem capacidades causais que ele não teria sem y. Em outras palavras, a consciência, nas suas diferentes formas e conteúdos, é uma propriedade do cérebro em função da qual o cérebro tem capacidade causal que ele de outra forma não teria. Ou seja, isso, eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, quer dizer, a ideia é de que o cérebro ele é efetivamente o agente e a mente consciente é um guia de ação do cérebro. Quer dizer, o cérebro incorporado, muitas de suas capacidades conscientes, é claro, nós estamos falando de um cérebro incorporado, depende da interação do cérebro com o corpo, com o ambiente, mediado pelo corpo e assim por diante. Vou dar alguns exemplos aqui, só para, digamos assim, fixar essa ideia de que eu estou... Esse modo de tratar a questão, né? De interpretar como a coisa acontece. Poderíamos dizer, por exemplo, que a consciência visual é uma propriedade do cérebro, em função da qual o cérebro tem a capacidade causal de movimentar seu corpo de forma segura no ambiente. Tá? A consciência auditiva é uma propriedade do cérebro, em função da qual o cérebro tem a capacidade causal de compor uma sinfonia, por exemplo. A consciência gustativa, enfim, é uma propriedade do cérebro, em virtude da qual o cérebro tem a capacidade de escolher um bom vinho, diferencial sabores de vinhos, e assim por diante, a capacidade olfativa, a capacidade tátil, né, que possibilitaria ao cérebro ler em braille, capacidade nociceptiva, de experienciador, ao cérebro a capacidade de evitar danos no seu corpo, fugir de alguma coisa que é dolorosa. Isso que eu falo a respeito desses eventos, digamos assim, das sensações corporais, elas se estenderiam também às crenças, por exemplo, a memória, a imaginação. As crenças, o cérebro, digamos assim, como agente, ele utiliza suas crenças como um guia de ação, ele age toma decisões a partir das suas crenças, a partir das lembranças, da imaginação, das emoções, medo, alegria, tristeza, e assim por diante. Eu vou saltar esse exemplo aí, porque... Não. Olha, vamos tentar pensar isso aqui no caso dos experimentos tipo Libet, né? Aplicar isso aos experimentos tipo Libet. Essa maneira de formular o que acontece. Aplicando esse esquema explicativo aos experimentos do tipo Libet, ou estilo Libet, a relação entre o cérebro e a mente consciente poderia ser grosso modo, entendida nos seguintes termos. Conscientemente querendo participar de um experimento, Libet, né, do Libet, o sujeito A conscientemente ouve as instruções do experimentador B. Isso significa que é o cérebro de A que conscientemente ouve e aceita participar do experimento e conscientemente ouve as instruções do experimentador. Após o experimento ter começado, o sujeito A, ou seja, o cérebro de A, tem a intenção consciente de pressionar a tecla, conscientemente decide que é tempo de começar a pressionar a tecla, e escolhe se vai pressionar com o dedo A ou o dedo B. Isso significa que o cérebro de A não apenas causa as suas intenções, decisões e escolhas conscientes a partir da interação com o ambiente experimental, mas que o cérebro usa esses eventos conscientes como guia para suas ações ao longo do experimento. Bom, assim, algumas... Claro que
quando a gente fala o cérebro, estamos falando de um modo geral, mas não tem tempo daqui de nós entrarmos nos detalhes, porque os processos de decisão acontecem preferencialmente, né, ou prioritariamente, áreas corticais do cérebro, né? E tem um papel muito importante as áreas pré-frontais, como na maneira como elas se articulam com os comandos motores das áreas pré-frontais. Claro que o cérebro é um sistema, tudo acontece num sistema onde os diferentes elementos estão amplamente interligados e profundamente interligados com o corpo, não é? Mas a ideia é que esses processos são instanciados, os processos de tomada de decisão consciente, a agência core, elas são instanciadas em regiões específicas do cérebro, não só em regiões, mas em sistemas. Bom, então, só para algumas observações aqui, para concluir a minha apresentação. Eu comecei a minha apresentação perguntando se os experimentos do tipo Libet, nos quais os eventos cerebrais precedem os eventos conscientes, precedem outros eventos cerebrais, antes das ações voluntárias, se isso implicaria que o livre-arbítrio é uma ilusão. A ideia é o seguinte: isso não implicaria que o livre-arbítrio é uma ilusão, porque os eventos cerebrais precedem as minhas decisões conscientes. Isso não, por si só, não implicaria que o livre-arbítrio é uma ilusão, porque a ilusão é achar que o eu consciente é independentemente do cérebro, é um tipo de marionete do cérebro e ele age independentemente do cérebro, como se ele fosse alguma coisa descolada do cérebro. Então, o eu consciente, o cérebro produz o eu consciente, aí o eu consciente começa a agir como se ele fosse alguma coisa no ar, de cima para baixo, independentemente do cérebro, como se ele fosse uma substância cartesiana, ou seja, a gente substancializa o eu consciente e pergunta como é que ele pode tomar decisões. E aí ele fala, não, mas o eu é uma marionete do cérebro, porque é o meu cérebro que faz eu agir desse jeito. Mas quem está dizendo isso? Não é o cérebro? Pelo menos dentro dessa visão, do modo como eu entendo. Quem está dizendo eu sou uma marionete do cérebro? Será que eu sou uma marionete do cérebro? Quem está dizendo isso é o cérebro. Então, a ideia é que, mas o cérebro, enquanto um sujeito consciente que o cérebro ele tem essa experiência consciente, ele é capaz de dizer isso. Mas, curiosamente, ele não tem a experiência, ele tem a experiência em primeira pessoa de ser um sujeito consciente, é o cérebro que tem essa experiência, mas ele não tem a experiência em primeira pessoa de ser um cérebro que toma decisão. Então, gera essa ideia de que o sujeito tem a pessoa que decide, etc., ela tem algum tipo de autonomia em relação ao seu cérebro, porque esse eu consciente não se percebe enquanto um cérebro gerando a sua atividade consciente. Bom, argumentando que a mente consciente é uma propriedade do cérebro, em virtude da qual o cérebro tem a capacidade causal de interagir com o corpo, e através do corpo com o ambiente externo, eu estou sugerindo que o cérebro ele é o agente, que é o cérebro que conscientemente intenciona, escolhe, decide, que não faz sentido pensar que o eu é uma marionete do cérebro, porque esse eu não é uma substância cartesiana separável do cérebro. Bom, aí entraria a segunda parte, que é um trabalho que eu tenho começado, que eu tenho um projeto de pesquisa no qual eu tenho trabalhado, que isso é importante, porque aí, se nós quisermos pensar sobre o problema do livre-arbítrio, a partir da perspectiva de que o cérebro é o agente, então passa a ser fundamental entender como é que esse cérebro, com seus processos conscientes, que envolve cognição, envolve emoção, processos afetivos, envolve processos volitivos, como é que ele é construído? Para a gente entender quando que ele opera de forma normal, quando ele opera de forma disfuncional,
E, ao pensar como ele opera de forma normal, tentar entender se existe espaço para a questão do livre-arbítrio. Então, na pesquisa no qual eu estou trabalhando, eu estou começando, só isso é só para sinalizar, estou concluindo mesmo, trabalhando com o seguinte, que o ponto de partida é nós compreendermos como que funcionam os estados motivacionais mais básicos, né? Os processos de homeostasia, os processos que envolvem regulação da temperatura corporal, como é que o cérebro reconhece a quantidade de nutrientes do corpo. Então, sente calor, sente frio, por que sente fome, sente saciedade, por que sente sede, a questão do como que isso é controlado, os níveis de líquido e de sal no organismo, a questão da sexualidade, como que esses processos homeostáticos eles são controlados por regiões do encéfalo, como no caso o hipotálamo tem um papel-chave, mas o que seria interessante aqui é, ao mesmo tempo, entender essa relação entre os processos homeostáticos com o sistema de recompensa, que são os estados afetivos que envolvem prazer e desprazer. Porque o meu hipotálamo ele pode tentar controlar o nível de sal do organismo, fazendo o meu corpo produzir reações específicas no meu corpo, mas é necessário que eu sinta sede para que eu decida tomar água. Então, a sensação desagradável, desprazer, isso o pessoal que trabalha em neurociência afetiva, questão do papel do prazer e do desprazer, ele é um elemento, é um motor importante para as ações voluntárias. Então, aí, partindo da compreensão desses processos mais básicos, como funciona essa profunda interação entre o cérebro, o corpo e o ambiente, e como no cérebro acontecem essas instanciações conscientes da sede, da fome, do desejo sexual, do prazer sexual, etc., a gente tentar entender como são os processos voluntários em níveis mais abstratos. Né? Como é que o sistema de recompensa opera, por exemplo, quando alguém toma a decisão de ir à igreja porque isso vai lhe causar para a sensação de prazer, etc., etc. Então, entender esses processos, tenho trabalhado com essa ideia aqui, entender como se dá a construção desses processos voluntários, que os neurocientistas chamam de estados motivacionais, é um primeiro passo importante para a gente pensar sobre condições necessárias para o livre-arbítrio, o que não seria, o que não permitiria o livre-arbítrio, que seriam as situações disfuncionais. E, a partir daí, começar a pensar, aí esse é o passo mais complicado do problema do livre-arbítrio, se atender às condições necessárias seria o suficiente para dizer que a nossa vontade é livre. Então, basicamente nisso que eu tenho trabalhado. Obrigado pela atenção de vocês. Fico por disposição aí para alguma sugestão, comentário e crítica. Muito obrigado, Jonas. Bem interessante. Daqui a pouco vamos discutir aí. Eu vou passar a primeira palavra, então, para o Daniel, e depois a gente vai ter uma sessão conjunta, né, para debater as duas apresentações. Mas eu gostei, viu, Jonas? Bem legal essa sua proposta aí no final, depois a gente vai falar. Por favor, Daniel, pode começar. Você está compartilhando aí, né? Vamos ver se vai chegar para vocês. Primeiro, bom dia a todos. Obrigado, Marco, André, por todos nesse evento. É um prazer estar aqui. Tem pessoas que me deixam há um bom tempo. Daniel, desculpa. Vocês conseguem ver? A gente está vendo, só que seu microfone está muito estranho, está um pouco baixo. Por acaso está usando... É o fone que você está usando, do fone? Não. Eu estou falando assim. Eu não sei. Tenta chegar mais próximo do microfone, porque está um pouco baixo. Eu vou chegar mais perto da fonte aqui. Melhorou agora? Melhorou. Pode ir lá. Beleza. Eu vou então, tentar falar mais alto aqui. Bom, então, mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Eu vou falar sobre o efeito de outra raça no reconhecimento facial. Essa é uma pesquisa recente e eu já queria apresentar aqui alguns resultados parciais dela. A minha proposta
então, defender uma concepção sobre esse fenômeno, né? E aí, para isso, então, a minha proposta se divide em duas teses, na verdade. A primeira tese é que o reconhecimento facial envolve uma percepção holista de outras faces, essa percepção envolve uma categorização. Então, essa é a primeira tese. E a segunda tese é que existem efeitos de ordem subpessoal na atenção em relação aos marcadores de individuação de faces, e esses efeitos são fortemente determinados pelos contextos de interação. A gente vai ver que um desses efeitos está ligado às emoções básicas. Então, né, basicamente, o que eu vou tentar mostrar é que nós precisamos dessas duas teses para defender, ou para entender, melhor dizendo, o efeito de outra raça. Normalmente, quando a gente olha para as teorias que procuram explicar esse efeito, nós temos teses distintas. Na verdade, ou bem se trabalha com uma tese só, ou bem se trabalha com a outra tese, e aqui eu quero fazer uma espécie de compatibilização entre as duas. E, no final, eu quero extrair algumas consequências, embora eu não vá entrar muito nisso, mas né, é um assunto ainda não só espinhoso, mas e aí eu acho que deveria ser tratado em uma outra comunicação, que é justamente sobre a responsabilização daqueles que sofrem do efeito de outra raça. Que medida, por exemplo, as pessoas que cometem erros de reconhecimento com base nesse efeito podem ser responsabilizadas. Esse é um assunto que eu vou deixar mais em aberto, mas vou falar alguma coisa aqui. Bom, não sei se eu estou sendo ouvido, tá bom, Marcos? Vocês estão me ouvindo? Oi, estão ouvindo, sim. Tem como você colocar a apresentação naquele modo maior? Tem, peraí. Tá só pequenininha a letra, né? Deixa eu ver se é... Daniel, embaixo no canto direito, sim. tem um íconezinho. Sim. Obrigado, Mariana. Sim. Eu acho que o problema que o Daniel tá tendo é o mesmo que um tanto de gente tem, porque o negócio do Zoom fica em cima do negócio do PowerPoint, aí a pessoa não vê. Por isso que a pessoa para a apresentação e começa de novo. Vou compartilhar de novo aqui. Ficou melhor agora? Aumentou um pouco, sim, é verdade. Você quer manter as suas outras slides do lado, pra você ir vendo, né? Porque, na verdade, quando... assim, eu posso colocar no modo apresentação também, né? Aí fica maior mesmo. Peraí. Aí Então, é aquela coisinha ali embaixo que a Mariana estava falando. Sim. Então, peraí. Agora eu vou ter que... é mesmo. Eu não precisava interromper de novo. Peraí. Deixa eu ver se ele vai apresentar aqui. Agora sim. Vamos ver se vai. Cara, a dificuldade é que a hora que eu coloco no modo de apresentação, eu perco a tela do Zoom. Você acha que está muito ruim assim? Espera aí, deixa eu subir mais. Você acha que está para ali assim, não? Não, deixa assim então, pode ser. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Então, assim, bom, essa é a minha proposta. Eu vou começar falando sobre o que é reconhecimento facial, como é que se entende. Né? É uma capacidade, a habilidade altamente eficiente, que começa desde muito cedo na nossa ontogênese. Então, crianças, por exemplo, são muito sensíveis a faces humanas, mais do que qualquer outro objeto, e algo que
que diz respeito à nossa capacidade social. Há um baixíssimo custo cognitivo nesse reconhecimento de faces. Nós podemos reconhecer faces em nuvens, em roupas que ficam penduradas no cabide, assim, no lugar, etc., não é isso, nas nuvens. Ao mesmo tempo, há um alto valor adaptativo, como eu falei, um valor social, para pessoas que têm algum déficit no reconhecimento e têm dificuldades, né, sociais importantes. Em que pese esse caráter muito fluente do reconhecimento, a perda de eficiência no caso em que os agentes pertencem a raças distintas, apesar de haver normalmente uma sensação de confiança, de correção, né, por parte do intérprete. Então, as pessoas não notam que elas estão, comumente pelo menos, né, em tarefas de reconhecimento, as pessoas não notam que estão equivocadas. O que é, então, esse efeito, né, o efeito de outra raça? É uma dificuldade de identificar marcadores de individuação em faces distintas daquela que pertence à morfologia da face do observador, né? O conceito de raça aqui, só um parênteses, o uso que é feito aqui na exposição é simplesmente para designar diferenças entre morfologias faciais, nada além disso. E, como se sabe, esse efeito é um fenômeno muito distribuído na população mundial. Então, existem vários experimentos que mostram que, se o intérprete não tiver uma face asiática, vai, então, ter muita dificuldade de fazer distinções entre essas faces. A mesma coisa ocorre com relação às faces negras, a mesma coisa com relação às faces ditas caucasianas, ou faces brancas. Então, há vários experimentos feitos que mostram que, quando um sujeito, né, tem uma outra morfologia distinta da face que ele reconhece, então ele tem alguma dificuldade, há pelo menos mais índice de erros, aqui, os índices são maiores, né, de erros do que se a face pertence à mesma morfologia do intérprete, quando há uma congruência, portanto, entre as faces. Assim como é de se esperar, existem graves repercussões sociais. Aqui, falando sobre o campo na esfera penal, né, como se sabe, o reconhecimento tem um alto valor, né, probatório, mas, infelizmente, os erros não são desprezíveis. Então, por exemplo, 30% do total dos erros judiciais dos Estados Unidos dizem respeito a erros de reconhecimento, 67% no caso de crimes contra a dignidade sexual também são erros de reconhecimento, e 36% dos erros nos casos de crimes contra a vida. Aqui no Brasil, 83% das vítimas de erros por reconhecimento equivocados são negros. Aqui, não só erros por conta do efeito de outra raça, mas certamente o efeito de outra raça é um dos fatores que culminam com esse tipo de erro. Portanto, é um problema sério que as sociedades vivem. Bom, qual que é a hipótese estándar, digamos assim, né, para explicar o efeito de outra raça? Essa hipótese parte de uma percepção holista das faces, de outras faces, né? O que é essa percepção holista? É um processamento muito rápido, eficiente, de um conjunto integrado de informações. Portanto, diante de uma face, nós conseguimos capturar de forma muito rápida uma série de informações. O holismo, segundo essa hipótese foi levantada pelo Kelly, Tanaka, etc., ele ocorre tipicamente, né, quando há congruência morfológica, e não há quando há uma incongruência. Então, o holismo é aqui eleito como uma hipótese explicativa acerca do efeito de outra raça. Em segundo lugar, existe ainda dentro dessa hipótese holista, existe uma dependência de uma dada configuração facial da face, de modo que alterações nessa configuração dificultam ou por vezes, impossibilitam o reconhecimento da identidade do sujeito. Então, a gente vai ver aqui alguns efeitos que mostram que, se a face estiver invertida, há uma dificuldade de reconhecer a face, e isso não é o caso quando nós estamos diante de objetos ordinários, por exemplo.
O primeiro ponto importante é que crianças se atentam muito mais à face da esquerda do que à face da direita, aqui por conta da configuração facial, essa é uma hipótese. O caso da face invertida, então nós temos muito mais facilidade para reconhecer a face da esquerda, né, comparativamente à face da direita. De novo, isso não é o caso de outros objetos ordinários, né? Aqui uma bem interessante, né, que fizeram com a Margaret Thatcher, achei muito legal, mas aqui é uma inversão só dos olhos e da boca, né? As pessoas que participaram desse experimento tiveram muita dificuldade de reconhecer a Margaret Thatcher aqui, nesse caso. Aqui também a gente pode perguntar qual das duas é, de fato, a Margaret Thatcher. E, por último, há um outro efeito chamado efeito de composição, que há uma mistura, há um corte no meio da face, em que você pega uma parte de outra face e acopla a primeira. O efeito de composição também dificulta bastante o reconhecimento. Tudo isso mostra, de fato, uma coisa interessante que deve ser preservado, a meu ver, na compreensão do reconhecimento facial, que é justamente a especificidade da percepção de outras faces. Mas, de fato, não é como perceber objetos. A gente tem mais um caso aqui que eu queria mostrar para vocês. A gente vai chegar lá. Então a hipótese holista diz que o sujeito que percebe uma face de outra raça atenta-se tipicamente aos elementos que permitem apenas a categorização fenotípica ou racial. Então, a Alice O'Toole e a Jennifer Eberhardt, ambas defendem isso. Na medida em que não há representações relacionadas a marcadores de individuação, o processamento perde o seu caráter holista, no caso de outras faces, faces pertencentes a outras raças. Portanto, há uma perda de eficiência e, consequentemente, os elementos individuadores ficam à margem da atenção do antecipiente. Então, essa é a hipótese usada para explicar o efeito de outra raça, uma hipótese holista, né? Então, a Jennifer Eberhardt e a Nazanin Banaji, entre outros, né, defendem algo muito forte aqui, que essa categorização altera, isso é importante para que vem depois, o conteúdo da percepção. Portanto, não se trata apenas de um viés, por exemplo, que poderia estar associado a essa categorização, algum viés implícito, por exemplo, ou então não é somente que essa categorização pode estar ligada a juízos, mas sim que ela altera o conteúdo do que a gente vê. Então, os vieses presentes na categorização modulam o reconhecimento facial. Existe uma condição chamada prosopagnosia. Existe existiu um prosopagnósico famoso, que é o Oliver Sacks, né? Acho que todos conheçam aqui, que ele diz, por exemplo, que, primeiro, ele se relata o sofrimento e o desconforto da dificuldade de reconhecer face. Né? E um dos trechos, ele diz assim, um dos seus relatos, ele diz assim: tem muito mais facilidade para reconhecer os cães do meu bairro do que meus vizinhos. Por exemplo, quando vejo passar uma moça com um pincher, percebo que é a moradora do apartamento ao lado do meu. Se avistar uma senhora com Cocker Spaniel, identifico que é a moradora do quarto andar. Mas aqui se sabe, isso é interessante, mais uma vez aponta para a especificidade da percepção de faces, que há uma lesão, uma microlesão, na chamada área fusiforme da face, e justamente essa lesão que gera a prosopagnosia, entre outras dificuldades de reconhecimento facial. Mais uma vez, há uma diferença entre reconhecer faces e reconhecer objetos. Pois bem, agora existem alguns limites da hipótese holista que eu queria tratar aqui com você. O primeiro ponto importante é que há muitas faces miscigenadas que não pertencem a uma morfologia típica. Aqui, representações típicas poderiam corresponder, e esse é o caso em particular do Brasil.
Em segundo lugar, muitos marcadores de individuação de faces não são tão estáveis para que possam ser integrados em representações associadas a uma dada morfologia. Então, existem traços individuadores que são muito particulares. Primeiro ponto, né? Outro ponto importante. Então, assim, isso parece ser constitutivo da individuação. Terceiro ponto que me parece muito importante é que demonstrações de efeitos top-down, ou seja, de cima para baixo, sobre o conteúdo visual e não sobre o juízo acerca desse conteúdo, mas sobre o conteúdo ele mesmo, são sujeitos a muitas objeções. E o Firestone, por exemplo, é um cientista que elenca uma série de objeções acerca desses efeitos. A categorização está associada a crenças, aí sim, isso fica mais claro, mas não é certo, portanto, que possa alterar o conteúdo da percepção. E aqui vem um último ponto, que me parece que se de fato, o efeito de outra raça é um efeito top-down, um efeito de cima para baixo, nós vamos abrir o leque da responsabilização e da culpabilidade. E aqui a gente tem um problema, quer dizer, as vítimas, por exemplo, vítimas de violência que vão reconhecer suspeitos. É claro que há aqui algo muito específico, há outros elementos em jogo, etc. Mas a pergunta que deve ser feita é se se não há um risco de uma superresponsabilização se nós dissermos que o efeito de outra raça na verdade, um efeito top-down. É sobre isso que eu quero, que eu quero criticar. Uma outra hipótese que foi levantada pelo Hugenberg, que é um cientista cognitivo que estuda reconhecimento facial e, enfim, efeito de outra raça, ele vai abrir mão do holismo, ele vai abrir mão do internismo e vai, então, defender uma hipótese externista, ele vai dizer que a abordagem traz à tona elementos presentes nos contextos de interação social nos quais comumente ocorre o reconhecimento. Então, nesse caso, o reconhecimento facial é uma atividade modulada a partir de diferentes fatores externos que podem ampliar ou reduzir a sensibilidade de humanos em relação a diferentes tipos de face, com certa independência em relação à congruência ou à incongruência morfológica delas. Então, para falar muito assim, rapidamente, aqui é um ponto muito interessante, um ponto que deve ser levado em conta, que é justamente a presença de fatores externos contextuais sobre o reconhecimento em geral e, em particular, sobre o efeito de outra raça. Né? Mas me parece aqui que o Hugenberg joga o bebê fora com a água do banho, porque ele vai dizer que não há nenhuma especificidade do reconhecimento facial, só que há, como nós vimos, muitas evidências acerca da especificidade. Então, uma proposta que me parece, então, voltando ao início, né, uma proposta que me parece promissora é uma proposta híbrida, ou seja, em primeiro lugar, então, há, de fato, uma categorização holista e que, baseado num experimento feito pela Duterte e James Salmon, não depende da atenção perceptiva, porque é algo muito bottom-up, muito fluente. Ela fez um teste em que ela, chamada tarefa em que você distribui o peso da atenção em duas coisas e vê se o sujeito continua vendo, né? Você desloca, você distrai o sujeito para um prime, por exemplo, e ver se ele ainda continua percebendo outro objeto em questão, e ela descobriu que as pessoas continuam detectando faces, mesmo quando a atenção delas está voltada para outras coisas. Então, me parece que isso aqui é, de fato, totalmente bottom-up. Agora, os elementos individuadores, é para isso que eu queria chamar a atenção. Os elementos individuadores, esses sim dependem de atenção perceptiva, e que são modulados. A atenção perceptiva, sim, essas sim são moduladas por fatores aquém do controle do agente, porque a atenção se coloca aqui no nível subpessoal. Então, vejam, o que pode modular a nossa atenção? Né?
eu não diria que esses, né, fatores externos alteram o que a gente vê. Eu não quero me comprometer. Eu sei que há vários experimentos mostrando isso, mas existem outros tantos que criticam. Eu não vou entrar nisso, mas assim, me parece mais econômico dizer o seguinte, que esses fatores externos, que evidentemente têm efeito sobre as nossas emoções, sobre o nosso mundo, eles têm efeito não sobre aquilo que a gente vê, mas sobre o escopo da atenção. Então, há vários experimentos mostrando que, dependendo da valência da emoção, a atenção pode estar mais restrita ou mais ampla. Então, esses aqui são os teóricos da cognição que levam em conta elementos afetivos, né? Eles mostram, com base em vários testes, que emoções positivas tendem a expandir o foco da atenção. E, por outro lado, as emoções negativas limitam o foco da atenção. Eu fico pensando, por exemplo, nos contextos em que eu queria retomar a apresentação do Felipe, não sei se ele está aqui, mas enfim, em que ele chegou a dizer que os casos em que há compartilhamento de emoções, em que há essa espécie de sincronia afetiva, em que mais de um sujeito compartilha com o outro de um estado afetivo, eu diria que esses são os casos prototípicos em que o outro não é alguém diante do qual eu vou ser indiferente. Pelo contrário, o outro é aquele que eu me interesso, eu me abro para o outro, eu tenho uma postura empática com relação ao outro, e isso faz com que eu me atente mais aos elementos individuadores. Então, uma postura de indiferença no interior de determinados contextos interativos pode impedir a atenção dos aspectos individuadores. Por outro lado, uma postura empática afetiva pode dirigir a atenção perceptiva, desculpa que está errado, aos aspectos individuadores. Então, essa atitude interessada contemplaria ainda elementos individuadores atípicos, como cicatrizes, manchas na pele, etc., que não são típicas, né? Evidentemente, são, sem falar de casos idiosincráticos, que também são, né, pertinentes para a individuação. Então, o que eu defenderia é que a neutralização do efeito de outra raça depende menos da categorização, ou seja, menos de um efeito top-down, do que das emoções e afetos básicos fortemente determinados pelo contexto. As emoções não têm efeito sobre o conteúdo da percepção, mas sim no escopo da atenção. Agora, o último slide, eu acho que essa proposta, que, como eu falei, ainda está em construção, ela tem alguns ganhos explicativos interessantes. Primeiro, porque ela é compreensível, acomoda o dualismo e a percepção categorial dentro dos efeitos subpessoais. Esclarece o efeito de outra raça como uma instância de um efeito mais amplo. E esse me parece um ponto importante. Assim. Não acho que o efeito de outra raça seja isolado, me parece ser uma instância de uma postura mais geral que já tem muitos estudos, né? Que é a nossa indiferença em relação ao diferente. Né? Aqueles com os quais eu compartilho, ou então aqueles com os quais eu me identifico e aqueles com os quais eu não me identifico, diante dos quais eu não me identifico. Com base nessa hipótese, a gente pode explicar erros de reconhecimento em relação a faces da mesma morfologia, e esse também é um ponto que fica sem explicação. É evidente que eu posso estar equivocado, eu posso me equivocar acerca de faces que pertencem à mesma morfologia. Evita os problemas de uma modulação top-down de conteúdo visual. E, por último, só para terminar, limita, me parece, que é muito importante, limita a responsabilização e culpabilidade que incide sobre o reconhecimento. Ou seja, na medida em que a gente entende que a individuação de faces está ligada a aspectos que estão aquém do nosso controle cognitivo, isso é muito benéfico para a gente mitigar a responsabilização de agentes. Ou seja, a gente consegue defender que os agentes que cometem erros de reconhecimento, agora que eu penso de novo em vítimas de violência e assim por diante, não podem ser responsabilizados.
É isso aí, muito obrigado. Nossa, muito legal, Daniel, muito legal. Obrigado. Eu vou abrir agora para a sessão aqui de perguntas e respostas e eu sou um péssimo moderador, porque eu vou começar falando eu mesmo. Eu vou começar com uma questão, enquanto o povo aí vai pensando as suas perguntas. Eu vou começar com você mesmo, Daniel. Bom, você teve um momento aí no final que você se perguntou, né, se o Felipe estaria aí, e é uma pena que ele não esteja, porque ele não está, ele me mandou uma mensagem hoje mais cedo, dizendo que não poderia hoje, você sabe como é que é o esquema dele lá, está lá cuidando do hotel agora da fazenda, e aí ele falou que hoje não podia, que ele, enfim, esses últimos 2 dias ele estava direto, né, mas que ele não poderia, porque é um tema que interessa muito a vocês dois, né? Eu lembro de um artigo que o Felipe escreveu sobre isso também, reconhecimento facial e a questão efeito da raça, né? Sobre a sua apresentação, que eu gostei muito mesmo, tem uma coisa que você falou, assim, tem algumas coisas. A primeira delas eu acredito que é só uma imprecisão, assim, para não ficar com muito preciosismo, mas no momento em que você fala, por exemplo, da raça do intérprete, como sendo aquela que vai impactar essa percepção de outras faces, né, de uma raça diferente da sua, eu fico imaginando que você está falando da raça do entorno, da comunidade significativa na qual ele vive, é claro. Então, imagina Hã? Desculpa, não, que há uma disputa sobre isso, né? Mas eu diria que é isso que você falou, pela comunidade com a qual ele porque há pessoas que defendem uma tese quase inatista com relação a isso, entende? Eu fiquei com medo de você defender essa tese, da forma como você apresentou. Não. Porque ela me parece implausível. Assim, o chinês que cresce num país africano, sabe, ele vai ter a sensibilidade para a Rússia africana. Agora, no caso do Brasil, que é interessante, né, miscigenado e tal, e com uma maioria de população preta e parda, na hora que você percebe esses traços, porque nos Estados Unidos você ainda pode entender que é uma minoria, certo? Mas no Brasil, o branco brasileiro ainda ter esses erros de reconhecimento facial do negro mostra que é comunidade significativa, sociedade segregada, é claro. Que aí ele convive com brancos, ele cresceu olhando para o rosto da mãe, aquela coisa toda, sabe? Então, isso vai afetar. Mas esse é só um primeiro comentário. O segundo, que eu vou tentar ser breve, porque já estou tanto de mão, olha só, que é mais o cerne da sua apresentação, que é a questão das emoções modulando a atenção. E a questão da atenção, o papel que ela desempenha, para começar, é o seguinte, eu tenho a sensação de que você usou o termo atenção o tempo todo no sentido top-down. Quando que, e eu sei que você sabe disso, a atenção ela pode ser dos dois sentidos. Ela pode ser bottom-up e pode ser top-down. No caso da a influência, por exemplo, de vieses, etc., mesmo que explicado pela atenção, eu não vejo essa implicação, pelo menos não direta, né, para a responsabilização da gente. Ou seja, ainda que seja a atenção que faça com que você tenha maior ou menor capacidade, por exemplo, de discriminação de face, etc., essa atenção você não tem controle sobre ela. Ela é bottom-up. Exatamente. Mas esse é o ponto. Exato, mas aí se vai ser modulado por emoção ou não é outra história. Mas mesmo que não entre emoção, que não seja o modulador, a atenção ela mesma, você não tem controle, então você não responsabiliza a pessoa, mesmo que seja dirigido top-down por atenção. Desculpa, só um parênteses. Aqui, quando eu falo sobre emoções, isso eu incluo as que são básicas e que estão aqui no nosso controle. Mas não só emoções, por exemplo, mood, humor, por exemplo, também, muito pessoal, tem também esse efeito sobre o escopo da atenção. Então, eu estou de acordo com você, justamente por essa razão, inclusive, que a gente não pode responsabilizar. O risco se você não leva esses elementos bottom-up, então você abre a porta para a super-responsabilização. Se você disser que tudo é top-down, então o sujeito é racista, então o sujeito tem crenças racistas assim por diante, você abre espaço para uma super-responsabilização que não é adequada. Não, tá certo. Em tese eu concordo. Inclusive a questão do conteúdo perceptivo, quando você se pergunta se afetaria o conteúdo perceptivo, assim, todo mundo sabe que a atenção afeta.
Afeta pelo motivo óbvio, ela altera o conteúdo. Se você presta atenção numa coisa, o conteúdo da sua percepção é X. Se você presta em outra, é Y. E o que eu fico imaginando é que essa alteração do conteúdo, que você apresentou como se fosse uma tese muito radical, mas ela me parece uma tese até trivial. A atenção afeta o conteúdo. Se a gente está lidando com alteração de atenção, seja ela bottom-up, top-down, seja qual for, sabe? A alteração de conteúdo. Eles veem coisas, você vê outra coisa. Quando você olha para um rosto chinês, por exemplo. Sim, mas veja só, uma coisa é dizer essa quantidade de coisas que você vê a partir do seu foco atencional. Outra coisa é dizer que há uma alteração, para dizer, assim, eu não queria usar esse termo, mas eu acabo usando, uma alteração na fenomenologia do que você vê. A atenção, assim, é claro que, por exemplo, há graus de atenção, mas você não vê uma outra coisa. O que essas pessoas que assim, se defendem o efeito top-down afirmam é o seguinte, é que, a partir das suas crenças, por exemplo, você poderia ver uma outra coisa. Entende? Então, existe um estudo assim, mostrando o seguinte, sobre luminosidade de faces. Né? Esse estudo é assim, você vê duas faces que, do ponto de vista objetivo, têm a mesma luminosidade, mas uma face é negra e a outra face é branca. Tá certo? E aí se pergunta, né, qual das duas faces é mais escura. E as pessoas, elas apontaram, pelo menos uma parte ali, apontou para a face negra. Então, supostamente, há um efeito top-down, não é isso? Porque a categorização que você faz da face altera a luminosidade do que você vê. Mas esse experimento gerou uma série de revisões, e uma delas foi o seguinte: duas faces agora com a mesma luminosidade, desculpa, sim, exato, duas faces com a mesma luminosidade, mas faces neutras, você não consegue categorizar nem como branca, nem como asiática, nem como negra. Ainda assim, as pessoas escolheram uma das faces como mais escura. Entende? Mas, assim, eu não queria entrar nisso, porque, cara, esse é um assunto muito, muito difícil. Assim, você tem argumentos dos dois lados mesmo. Você tem, por exemplo, o Andy Clark, né? e a teoria do pensamento preditivo vai dizer que altera tudo. Você tem efeitos top-down que altera o que você vê, e não somente o modo como você processa a informação. Né? Eu tendo a ficar com a tese mais econômica. Assim. A tese bottom-up, a tese que você não altera o conteúdo da visão. Né? Quer dizer, na verdade, a gente pode pensar que as atitudes, né, são uma tomada de posição com relação àquilo que você vê. Né? Isso tem algum efeito no seu comportamento, etc., mas eu resistiria à tese de que essas atitudes alteram o conteúdo, a fenomenologia da sua percepção. Interessante. Eu acho que eu tento discordar, mas aí essa é uma conversa longa. Eu vou passar aqui para o problema é que eu perdi um pouco esse negócio de ficar falando, né? A ordem que foram levantados. Se eu não me engano, foi a Raquel, o André, a Sambra e Mariana. Então, primeiro a Raquel, por favor. Oi. Obrigada pelas apresentações, foram muito interessantes. Na verdade, o Marco Aurélio já roubou vários dos meus comentários para o Daniel, então eu ia fazer algumas perguntas para o Daniel, várias coisas o Marco Aurélio já falou. Mas talvez, então eu só ia comentar um pouco sobre o uso dos termos bottom-up e top-down, né? Porque em algum momento você falou que então a categorização, sei lá, como acontece muito rápido, não depende de atenção, então é bottom-up, né? Mas, enfim, talvez mesmo nesse caso, bom, eu diria que ainda assim pode ter algum grau mínimo de atenção envolvido, né? Às vezes é difícil determinar quando realmente não tem nenhuma atenção, né? Mas mesmo num caso como esse, ainda pode ter alguma, provavelmente tem, né? Alguma coisa que talvez, se você concebe isso como um módulo, digamos assim, responsável pela percepção de rostos, né? Ainda assim pode ter lá informação guardada no módulo que de algum modo então afeta a percepção, e nesse caso ainda seria top-down em algum sentido, mesmo que intramodular, né? Porque você usa, sei lá, a informação que você tem guardada para
para perceber e categorizar, né? Então, então eu achei que então, enfim, era só um pedido de esclarecimento, porque talvez realmente acho que não existe uniformidade nisso na literatura, né? Mas eu acho que talvez nesse caso também poderia ser considerado top-down e não só nos casos em que crenças afetam percepção também, né? Então, ótimo, Raquel, muito obrigado, ótima questão. Você sabe que, enquanto a categorização também há uma disputa, né? Porque, por exemplo, existem estudos mostrando que você categoriza de forma muito fluente, muito rápida, quase assim, de forma automática, e outras que querem relacionar com atitudes, né? Me parece que isso não altera o argumento que eu defendo acerca da individuação, porque a categorização tem um grau de acurácia insuficiente para ver que é o fulano, entende? Ela se coloca no nível geral. Então, eu não vejo exatamente como que isso poderia alterar a individuação, a não ser no caso que, por exemplo, há um desinteresse. Mas veja, se há um desinteresse, né, diante do outro, tem outros elementos além da categorização, entende? Então, se quer seja pensando a categorização como, né, se bottom-up, ou como no top-down, ou como da forma como você pensou, que eu achei bem interessante, você tem informação, né, dentro de um módulo que vai... Enfim, ainda assim, eu acho que a tese é insuficiente. Assim, né? Sabe, assim, a gente precisa de outros elementos, e um deles é justamente o contexto e o modo como aquilo afeta o nosso humor, as nossas emoções, a nossa empatia com relação ao outro. Então, assim, no que diz respeito à individuação, categorias morfológicas gerais não são suficientes, mas isso também por uma outra razão interessante, que existem muitos elementos que não são típicos. Eu vejo, por exemplo, algo na sua face que é sua. Bom, não sei se respondi. tá bom, obrigada. Acabei de aprender com a Samara aqui que a ordem que aparece aqui no Zoom é a ordem que levantaram as mãos. Então, isso diminui o meu trabalho aqui, de ter de ficar rastreando quem levantou primeiro. Então, na verdade, a ordem agora, acho que todos podem ver, né? É a Samara, então, por favor. Oi. Queria fazer uma pergunta para o Jonas e para o Daniel. Quer dizer, para o Daniel, eu só queria colocar que, não sei, com o uso do termo raça, se seria a melhor escolha mesmo, entendeu? Porque parece que é um conceito que foi mais construído socialmente do que cientificamente. Então, e ainda tem associado a outros termos como racismo, e se usar ele, não sei, não sei lá, e também não sei como você usaria isso, né? Porque espécie humana, mas raça, as diferenças são muito mínimas para você, e aí a gente já afirma diferenças, e aí fica complicado, a gente vai continuar usando o termo raça? Entende? Não sei, é a minha... Ok, só isso. Mas aí, para o Jonas, achei legal demais aquela parte que ele mostrou que, ou seja, a decisão de beber água ou não ali, mesmo que o organismo esteja pedindo homeostase, a decisão de beber água ainda é minha, né? É do agente, ou seja, ele pode auto se sabotar. Então, parece que esse é o problema ainda do gap para filósofos da mente, né? Encontrar causas materiais para coisas que parecem não serem materiais, que é a decisão e o pensamento. Eu não sei em que medida isso já está no Aristóteles, que eu também já estou tratando de... Mas, ok, é isso. Não sei se ficou claro. Mas eu quero agradecer aos dois aprendi muito. Não sei, talvez pela ordem que foram feitas as perguntas, Daniel, depois o Jonas, para falar, Daniel. Sim, Sam, obrigado. Na verdade, eu já suponho que essa questão viria, mas eu quis assim, deixar claro qual que é o uso, né? O uso feito. Mas eu concordo com você, parece que existem vários antropólogos que já estão abandonando, né? Mas aqui, raça, a gente pode trocar por grupo étnico ou por morfologia típica, nada além disso.
Existe uma diferença morfológica, né? Mas existe também muita destinação, evidentemente, mas isso é suficiente só para diferenciar, né, faces típicas. Mas eu entendo que é muito espinhoso. Assim. Pode falar, né, grupos étnicos, talvez. Mas, É porque até mesmo grupos éticos que seriam como étnicos. podem ter a mesma característica fenotípica, né? Igual nós brasileiros, às vezes tem que aí, então quer dizer, você entende o ponto ali? Sim, Às vezes sim, mas até o uso é porque também é um termo usado na literatura, né, que discute, entendeu? Então, assim, os caras estão usando o termo raça que você está lendo? Gente, todos os por isso que eu estou usando. Or the race effect. Mas o Jonas, então, por favor. Obrigado, Samara. Essa questão do gap ela é uma questão bastante interessante. Eu escrevi um texto agora para esses autores brasileiros, está lá no pré-print, até seria interessante se as pessoas pudessem... Estão estimulando a gente a divulgar, para o pessoal fazer crítica lá, para a gente poder depois trabalhar na versão final. E eu começo colocando uma afirmação de que quanto mais a gente conhece a estrutura e funcionamento do cérebro, menos a gente começa... Parece menos que tem algum gap. Quando você vê como é que um sistema tão complexo, bilhões de neurônios, trilhões de conexões, como é que ele opera? Quando você vê como, por exemplo, o uso de determinadas drogas específicas, como é que elas operam em neurotransmissores e como é que isso produz gera um determinado resultado. Quando você começa a entender como é que a anestesia geral funciona, diminuindo o ritmo de frequência de atividades e tal. Mas essa ideia de que parece que poderia ser alguma outra coisa que explicaria a experiência consciente, ela parece que ela vai perdendo um pouco, né? Eu acho assim que nós estamos muito fixados à ideia de que, ao pensar que a experiência consciente a gente não tem como categoricamente descrevê-la fisicamente, que ela é algum tipo de substância imaterial. O cérebro cria algum tipo de substância imaterial e parece estranho que algo material cria uma substância imaterial, que é bem aquela visão cartesiana. Mas quando a gente pensa, não, o cérebro, numa interação profunda com o corpo e com o ambiente, produz experiência consciente, e a gente começa a entender como é que acontece essa interação, por que eu sinto dor na mão, eu começo a ver, por exemplo, né, que pus a mão no fogo, o circuito que leva a informação para determinadas regiões, todo o processo, como ele opera, e como é que o anestésico interrompe no caminho, ou ele age. Mas essa ideia de que eu acho que está por trás do gap, de que é estranho que alguma estrutura material possa produzir experiência consciente, parece que ela perde um pouco essa força. Porque senão seria o quê? O quê? E toda causalidade não opera dessa maneira? Uma coisa que tem uma natureza, você olha ela para ver, olha, tem esse efeito, a gente imagina que a causa é essa. Então, vamos ver como é que funciona essa causa, porque é isso que explica o efeito. Uma herança humeana, a gente fica buscando a ligação entre os dois. Onde está a ligação? Não tem ligação. Essa estrutura funcionando assim produz esse resultado. Eu buscar o que está entre eles ligando. Bom, nesse texto eu pego lá, exploro essa discussão sobre o problema da causação para tentar pensar um pouco esse aspecto de como que, então, enfim, para relativizar um pouco o peso dessa noção de gap, que tradicionalmente está ligada à ideia de buscar uma causa não física para algo que a gente define não físico como uma experiência consciente, que é uma alma imaterial, ou alguma coisa que as pessoas continuam ainda buscando. Tem na natureza, tem um outro elemento fundamental não material para explicar a consciência, tem que ter alguma substância não material para explicar a experiência consciente. É aquela ideia de que existe a consciência, né? Para explicar a experiência consciente tem que existir
uma ontologia não física para explicar a propriedade que a gente não percebe como física. Isso, enfim. O André agora... Oh, desculpa, você quer complementar alguma coisa, Sam? Não, é porque o problema do livre-arbítrio, por que então algumas pessoas escolheriam se conservar e outras não beber a água? Tipo assim, algumas escolheriam beber a água para realizar, o organismo está pedindo a homeostase, aí você bebe água, mas outras escolheriam não beber água. Então, Isso Samara, tem uma explicação material também, teria? Que é o problema do livre-arbítrio, né? Se for parar para pensar, não sei. Então, mas assim, aí eu entendo assim, né? Quer dizer, a gente não teve tempo de trabalhar isso. Quando a gente tenta entender a construção do cérebro, não só a própria estrutura do cérebro como um corpo tem um papel fundamental, mas como o ambiente externo tem um papel fundamental, e o ambiente sociocultural. Então, quando o cérebro ele decide não tomar água, é por alguma razão que ele escolhe. Ou, como é uma decisão consciente, quando é um processo voluntário, né? Eu estou decidindo. E aí entra uma questão interessante da gente entender aquela questão do processo afetivo, do papel do prazer e desprazer, que é a questão do adiamento de satisfação. Eu abro mão de um prazer agora em função de um prazer futuro. Quer dizer, então, porque o cérebro, enquanto consciente, a consciência ela adquire níveis mais complexos e abstratos em função da interação com a cultura, né? Quer dizer, então nós começamos a agir, e por isso que a gente parte pensando dos níveis mais básicos para pensar os mais complexos e abstratos, né? Quer dizer, nós somos capazes de morrer, adiar a satisfação em função de Deus no futuro nos compensar, ou seja, adiar a gratificação, mas a gratificação ela está presente, quer dizer, a promessa do prazer ela é uma motivação. Então, nós somos capazes de pensar no futuro e agir em função do futuro, abrir mão de uma satisfação agora em prol de uma outra, enfim. Então, nesse caso, eu não vejo assim tanta incompatibilidade. Ótimo, eu vou passar para o André, por favor, André. Olá, Daniel e Jonas. Eu gostei das apresentações. Minha questão é para Jonas. Você sabe que eu já trabalhei esse assunto, o experimento de Libet, né? E depois me afastei um pouco porque eu acho que para aprender alguma coisa realmente substancial sobre a agência humana, a gente precisa da noção de plano. O plano é uma organização hierárquica de intenções, né, levando a realizar ações numa sequência. Porque a imensa maioria, se não praticamente todas as nossas ações são partes de plano. Então, desenhar um experimento que isola uma única ação, como mexer o dedo, bom, eu estou com suspeita que talvez não seja o melhor caminho para aprender alguma coisa sobre a noção de agência humana. Mas a minha questão é que, bom, aparentemente, o próprio Libet, né, ao contrário de outros que escolheram o epifenomenalismo como conclusão do experimento, ele enveredou para o dualismo. Né? E você faz uma distinção entre dois tipos de dualismo possível. Qual dos dois seria aquele que mais se aproxima do dualismo escolhido por Libet? Obrigado, André. Eu tenho acompanhado nas palestras e textos seus a sua reflexão sobre a questão da noção de plano. Eu gosto bastante, acho que é bastante pertinente, inclusive a crítica que você faz a tentar entender as ações humanas e a agência humana a partir de uma perspectiva tão restrita.
Apesar disso, eu acredito que os experimentos de Libet ajudam a iluminar a ideia de que o cérebro é causa do pensamento e a causa dos planos, em qualquer contexto, né? Quer dizer, os nossos planos são os nossos cérebros que planejam, que tomam, fazem escolhas, decidem. Então, nesse sentido, não seria altamente complicado ver como é que o cérebro está fazendo para identificar como é que ele constrói o pensamento e tal, mas de todo modo. Mas no texto do Libet há uma certa contradição, né? Porque ele primeiro defende que a consciência é produto da atividade do cérebro, e depois ele fala que a consciência pode agir sozinha, sem o cérebro, quando ele fala lá do poder de veto, como se ela pudesse agir de maneira autônoma, quer dizer. Ou seja, ali para mim é um típico exemplo de como que alguém que começa falando que o cérebro é uma propriedade, que a consciência é uma propriedade do cérebro, e começa a operar depois como se a consciência fosse uma substância que sozinha pudesse ter algum tipo de poder causal. Então, quer dizer, essa visão da consciência, que substancializa a consciência, que está por trás um pouco dessa ideia do pessoal que fala, a gente vê nas revistas, olha, não temos livre-arbítrio porque vemos que o cérebro age antes, eu sou marionete do cérebro, então não tenho livre-arbítrio, né? Essa visão meio que muita gente abraça, está ligada eu entendo, a essa substancialização da consciência. E eu acho que é possível manter uma certa visão dualista, de redutibilidade da pessoa ao cérebro, num certo sentido. Eu não faço uma descrição neurofisiológica, né, dos processos conscientes, mas mas não como alguma coisa que pode operar sem o cérebro, de repente. Entende? Não, mas é o Jonas Pessoa que decide, não é o cérebro que decide, mas não existe o Jonas Pessoa sem o cérebro Jonas. A não ser que eu for um dualista de substância. O Jonas Pessoa é o cérebro que se vê como pessoa a partir de toda a experiência, das lembranças que ele tem, dos desejos que ele tem. Então, eu não consigo separar. Entende? Porque para separar seria cair num dualismo cartesiano, que a gente substancializa a pessoa, substancializa o mental e começa a tratá-lo como se ele independesse. Isso cria muitos problemas, porque se a gente quer entender a agência humana, as escolhas que nós fazemos, os limites, o comportamento humano, se a gente desprezar o cérebro, o corpo, os hormônios que articulam a relação do cérebro com o corpo. Quem tem problema de tireoide, teve problema de tireoide, sabe a questão, os hormônios que me dizem, que fazem o hipotálamo dizer se o corpo está com fome ou não está com fome, e leva a informação que eu estou com fome e aí eu preciso tomar água, enfim, quer dizer, desprezar isso para entender a agência humana nos níveis mais complexos e abstratos, a gente não entenderia uma série de problemas, né, que estão relacionados ao comportamento humano. Enfim. Não sei se você responde. Obrigado de novo pela sua... É a noção de controle consciente, né, que a experiência do veto revela, né, que é o ponto de partida dele para assumir... tudo congelou, né? Não, está normal. É a sua internet, André. Será que ele caiu? Ixi, caiu. Acho que eu vou passar para a Mariana, e aí ele complementa quando ele voltar, porque eu não sei se vai demorar, né? Por favor, Mariana. Então, obrigada, Jonas, obrigada, Daniel. Minha pergunta é para o Daniel. Parece-me que um dos objetivos desses estudos de marcadores para reconhecimento facial é justamente promover a automação do reconhecimento, né? E nós temos acompanhado a literatura sobre o uso de justamente ferramentas automatizadas para reconhecimento e o estrago que está sendo feito, enfim, em vários países, inclusive aqui no Brasil. Parece-me que o número de erros de reconhecimento facial
em relação a pessoas negras é que atinge mais de 90%, né? Então, eu gostaria de saber como é que vocês, levantando esses aspectos sociais relativos aos erros, né, de reconhecimento, como é que vocês podem contribuir para o debate dessa tentativa de automação do reconhecimento facial. Muito obrigada, Daniel. A minha pergunta para o Jonas eu vou mandar por e-mail, que já é tarde. Então, muito obrigada a ambos. Tá? Obrigado, Mariana. Excelente questão. Eu não falei disso, porque isso, de fato, esse assunto dos algoritmos de reconhecimento facial requer uma outra apresentação. De fato, o que tem acontecido aqui no Brasil em alguns estados, em particular, como a Bahia, houve uma compra de um sistema de reconhecimento facial muito antigo e que é vulnerável a uma série de vieses, inclusive vieses dos programadores. Né? Então, e pior, porque são câmeras na rua que tiram foto sem nenhum critério, nenhuma luminosidade adequada, assim por diante, e é um sistema forçado assim, para gerar correspondências espúrias. É um sistema feito para isso, feito para corresponder. Então, é uma coisa eficaz. A crítica deve ser feita, a crítica deve ser colocada, e eu, inclusive, participo de um grupo de direito penal, das pessoas que estão extremamente preocupadas com esse uso de algoritmos de reconhecimento facial, vem em parte desses estudos. Assim, esses estudos me parecem neutros com relação à automação. É claro que há pessoas que se valem desses estudos para produzir automação, mas são estudos que não têm esse, digamos assim, diretamente, pelo menos, né, um interesse em gerar automação. São estudos sobre reconhecimento em humanos, em geral. Né? Mas quando você vê que esse efeito, né, se coloca também nos algoritmos, e que é de esperar, né? Então é altamente preocupante, até porque o sistema policial tende a deferir ao algoritmo, como se o algoritmo exercesse uma autoridade sobre nós, como se sabe. Né? Então, o que a gente deve fazer com base nesses estudos, né, criticar. Quer dizer, mesmo os algoritmos mais novos, né, mesmo aqueles que aprendem assim por diante, né, eles, neurais profundos, também parecem ser vulneráveis a uma série de vieses. Né? Então, você tem toda razão. É algo muito preocupante em vários estados, especificamente, mas o caso da Bahia parece ser o caso pior, porque, assim, isso que você falou, mais de 90% das pessoas são negras e, eu não me lembro qual é o percentual, mas muitas delas assim, não tinham nada a ver, nunca incorreram em nenhuma prática de crime, assim, foram levados à delegacia, assim, né, alguns ficam lá retidos. Então, é realmente sério. Tem toda a razão de alertar para esse ponto. Muito obrigado. Obrigada a você, Daniel. Estou mudo aqui. Tem uma última pergunta que está escrita nessa sessão aqui do Q&A para o Jonas. Não sei se você está vendo, Jonas. É uma pergunta do Felipe Eleutério. E ele... deixa eu ver se ele está aqui. Tem como abrir só a voz para ele aí, Caio? Que aí, às vezes, ele mesmo pergunta. Pronto. Oi, Felipe, se você quiser habilitar seu microfone e fazer pergunta. É a segunda vez que ele vai. Pode falar. Então, professor Jonas, se eu entendi bem a análise do senhor, ou a preocupação na sua análise sobre o livre-arbítrio, eu queria saber se tem um espaço, o senhor acha que dá para considerar aspectos relacionais de segunda pessoa para análise do livre-arbítrio. Você poderia explicar um pouco melhor a tua pergunta, Felipe? Quando você pensa aí as análises relacionais de segunda pessoa, só rapidinho, só para... Bom, aspectos relacionais da dinâmica corpo a corpo,
né, das interações sociais que as pessoas estabelecem e que constituem o significado mutuamente, né? E isso depois vira conteúdo de pensamento, mas é do âmbito relacional, do plano da experiência, né? Ou seja, relações em segunda pessoa imediatas. Tá claro, Felipe. Obrigado pela tua pergunta. Então, Felipe, vai um pouco no sentido daquilo que eu falei anteriormente, que quando a gente tenta entender como é que o cérebro ele é construído, como é que ele opera via consciência, né? Como a consciência dá ao cérebro certas capacidades, uma capacidade importante é a de interação social, de receber informação. Então, quer dizer, o aspecto sociocultural tem um papel fundamental, né? Porque enquanto eu ajo também pensando o quê? Né? Nos valores que eu tenho, nas crenças, nas minhas intenções estão ligadas aos meus valores, aquilo que, de alguma forma, eu obtenho a partir da cultura. E o cérebro interage com a cultura via consciência, via a experiência consciente que ele tem, né? Então, ele adquire esses conteúdos. Então, não dá para separar. Quando eu digo que não, estou considerando o cérebro como um agente, né? Eu estou dizendo o seguinte, que os processos de tomada de decisão são provenientes do cérebro, são instanciados no cérebro, mas não é possível de forma alguma separar o cérebro do corpo e do ambiente físico e sociocultural externos ao corpo. Não é possível separar fisicamente, né? O cérebro é fisicamente incorporado, fisicamente situado, o que acontece no ambiente altera o cérebro, mesmo que ele não tenha consciência disso, né? A questão da temperatura, luminosidade, fatores ambientais, através da mediação do corpo, interferem profundamente com o funcionamento do cérebro, né? Basta a gente pensar na questão do ciclo sono e vigília, como é que alterações hormonais que regulam esse ciclo. Então, o cérebro ele é fisicamente incorporado, profundamente incorporado e situado, e ele é mentalmente, ou seja, conscientemente incorporado e situado, né? Então, quer dizer, não dá para separar o que o cérebro é enquanto um órgão físico e o modo como ele funciona fisicamente enquanto um ser consciente do corpo e do contexto físico e sociocultural externo, né? Então, não dá para promover essa separação. Tá certo, claro. Muito obrigado, viu, professor? Eu que te agradeço, Felipe. Obrigado. Estou vendo aqui, mas antes de terminar, o André voltou. Não sei se ele estava falando alguma coisa quando caiu. Você quer terminar de falar o que você estava falando, André? Sim, desculpe, minha imagem aqui congelou, o computador travou, mas não, eu tinha falado basicamente tudo o que eu queria. Então, agradeço, Jonas, pela resposta e vamos continuar o diálogo. Obrigado. Eu agradeço, André. Obrigado. Eu vou, antes de encerrar aqui, na verdade, não vou nem fazer uma questão, Jonas, pelo avançar aqui da hora, a gente vai voltar da mesa à tarde, e as pessoas precisam almoçar, né? Tem essa questão homeostática, sabe, de alimentar. E o sentimento da fome, que você tem uma explicação para isso. A única coisa que eu fiquei pensando, ouvindo toda a sua fala, foi o problema do Kim, né? O argumento da exclusão causal. Porque é claro que na hora que você interpreta o que seria o nível consciente como uma propriedade, né, de um estado físico qualquer, então quando você começa ali os seus primeiros slides, você fala de evento físico, evento mental, aí você fala X, Y, Z, sabe, X causa Z, não sei o que e tal, e é evento, aí de repente você fala assim, em vez de evento, porque se você for nesse caminho, você vai substancializar a consciência, vai virar aí um cartesiano e tal. Então, para com isso. Aí você fala assim, se a gente pegar o Y, em vez dele ser o evento, imagina ele como propriedade X, certo? Aí, agora, X e Y, juntos, numa coisa só, unidos, eles causam o Z, sabe? E você agora, o seu sujeito e as experiências e tal, são o cérebro, ou propriedades do, né? Só que todo o argumento do Kim, toda aquela tradição que começa a partir desse problema,
é discutir uma estratégia desse tipo, que seria o poder causal de propriedades mentais, sabe? Porque o argumento da exclusão causal é exatamente esse, que é como se nada que o cérebro, ou um estado cerebral causaria, ele causaria em função da propriedade mental que ele tem. Então, elas seriam fenomenais enquanto propriedades, que é o dualismo de propriedades. Você defende o dualismo de propriedade? Tipo assim, porque você pôs lá dualismo 1, 2, e no final você defende um tipo de... Sim, eu defendo o dualismo de propriedade. Foi bem observado a questão do Kim, porque quando você olha lá o esquema do Kim, o Kim faz justamente isso. Ele deixa de tratar o mental como propriedade e começa a tratar como substância. Quando ele pergunta como é que tem causação descendente, como assim causação descendente? Espera aí, causação descendente parece... Aí que ele cai no epifenomenalismo, porque, né, então, o cérebro pode por si só, como se a experiência consciente não tivesse... Você não precisa da experiência consciente para agir causalmente. Então, a ideia não, é uma propriedade, mas é propriedade que não tem um poder causal autônomo, é uma propriedade do cérebro, ou seja, o cérebro é uma coisa muito, para mim, é uma coisa assim, muito simples. O cérebro vê, e ver é uma propriedade que o cérebro tem que permite, aí, claro, depende do corpo, depende do estímulo, que permite a ele movimentar no ambiente, dizer para o corpo, vou para a esquerda, eu vou para a direita. Entende? Então, quer dizer, agora falando, como é que a visão, sendo um evento não físico, pode causar... Está substancializando a visão, é uma propriedade. Quer dizer, quem tem a propriedade usa essa propriedade para produzir determinados comportamentos, no caso, tomar decisões, etc. Então, o esquema do Kim, aliás, foi a minha inspiração inicial. Falando, pô, mas como é? Ele está jogando lá para cima e está dizendo como é que aquele negócio lá em cima age sozinho? Aí ele fala, não, não pode agir, porque é algo não físico. Mas claro que você está substancializando, isso é o problema cartesiano. Você deixa de tratar como propriedade e começa a tratar como substância. Eu acho que é isso que acontece no problema quando as pessoas dizem na questão do Libet lá. Não, mas, então não sou eu ser consciente que estou causando, é o meu cérebro, então eu sou marionete do meu cérebro? Olha, eu estou... Então, você parece que está entendendo que é eu, como um ser consciente, alguma coisa de substância não física que age sobre o físico. E aí cai no problema cartesiano. Se a gente pensar... Eu só tenho uma pergunta, se a propriedade ela mesma, porque esses que são os termos, né, do problema da exclusão causal, se a propriedade ela mesma é uma propriedade de outro tipo, que não uma propriedade física, ela seria causalmente inerte. Daí ela ser fenomenal. Então, independente de... porque eu acho que a sua acusação é que o Kim estaria trocando propriedade por substância. É como se, de repente... mas a questão é menos, talvez, esse o problema, mas o problema é que se essa propriedade for de um tipo tal que não for redutível a uma propriedade física, ela seria inerte. É o mesmo problema do... então, simplesmente falar que é uma propriedade ainda não resolveu, esse que é o problema. Tipo assim, qual tipo de propriedade? Ela é inerte quando você pensa ela de forma autônoma. Agora, quando alguém... Quando você tem um cérebro que usa essa propriedade e ele age, ela não é inerte. Ele está levando... A experiência visual não é algo inerte. É uma propriedade do cérebro, que não é inerte. Porque, embora eu não possa descrevê-la em termos físicos, porque o cérebro a usa como uma espécie de guia de ação. Sim, mas você é familiar agora, com aquele artigo do Terence Horgan, que é o causation? Porque a questão seria que não foi causado, ou seja, ele não foi causado qua o estado com a propriedade mental que ele é. Ele foi causado qua o estado físico que tem as propriedades físicas que tem. Qua, né? Enquanto. Então, a ideia seria dessa... Ele é inerte, né? Porque é como se toda vez que você redescreve dando seus exemplos, é como se tivesse uma propriedade física que, na verdade, equivale a essa propriedade que você chama de mental, sabe, o consciente, e que ela está fazendo a causação. Mas que, no final, enquanto a propriedade mental, ele seria inerte. Acho que esse seria o problema, né? Então, mas o problema aí, só para... Não quero também exato, a gente está avançando. É que o problema aí é assim, essa visão de ser inerte leva à ideia do epifenomenalismo, né? Que é a experiência consciente. Claro, ela é inerte se você pensá-la isoladamente, ela por si só.
ela não tem poder, ela nem existe por si só. Essa que é a verdade. Não tem consciência visual sozinha. Existe um cérebro que tem consciência visual. Então, ela é inerte por si só, mas não é inerte aquele que tem aquela propriedade, porque ela dá aquele que a tem, graças a ela que ele tem a capacidade. Se ele não tivesse ela, ele não teria capacidade. Mas não quer dizer que ela é inerte, porque, é claro, ela sozinha, ela não existe sozinha. Essa é a questão. Mas isso eu acho que daria uma boa... Dá, né? Quer dizer, porra, Jonas, tem quanto tempo que a gente já não se esbarra por aí? A gente vai se contar daqui a pouco, a gente continua. Então eu vou... vamos encerrar por agora, até para a gente poder dar uma descansada, e só anunciar que a gente volta às 2h com uma mesa com título, né, Intencionalidade Segunda Pessoa, com o Federico, que está aí, né? O André Leclerc e a Beatriz Sorrentino. Então, as duas. Vamos lá. 1h e 15 minutos de descanso para todos aí. Muito obrigado, Daniel, Jonas. Foi uma ótima noite. Obrigado vocês aí pela organização. Um abraço. Falou, gente. Abraço.